O momento da oração coletiva. A prece de Glauco não diferia em nada das orações espontâneas que pedem pelos aflitos da terra, pelos doentes, pelas viúvas e órfãos, pelos entes hospitalizados, pelos desamparados da sorte, pelos bandidos e prostitutas, pelas pessoas que pensam em se matar, enfim, por todos os irmãos de humanidade. No entanto, era feita com uma tal sinceridade que, do seu coração, os raios safirinos de luz atestavam a profunda verdade com que tais palavras eram proferidas. As lágrimas naturais molhavam suas pálpebras, sem que, nem de longe, imaginasse o que estava acontecendo naquele ambiente, naqueles poucos minutos. Nunca poderia pensar que as forças amorosas de Félix e Alfonso o abasteciam de inspiração e sentimento para que, com eficácia e bondade, pudesse exprimir-se naquela hora tão especial para os destinos de todos. Durante o tempo em que a prece durou, Glauco fora alimentado no coração pelos ideais que nutria e pelas forças do bem dos mentores amigos. Ao mesmo tempo, a entidade negativa ia-lhe bombardeando o pensamento com as cargas deletérias que trazia, alternando-as com a ação hipnotizadora que tentava fazer Glauco se lembrar das antigas cenas de leviandade, fazendo circundar sua atmosfera com formas de pensamento de mulheres despidas a lhe provocarem a memória. No entanto, parece que Glauco não as percebia, tal era o seu estado mental elevado. Sem conseguir mais se manter, antes de perder por completo o controle sobre si mesmo, a entidade trevosa afastou-se para não cair, vitimada por uma vertigem, como que buscando apoio em alguma coisa que contivesse a sua queda. Encontrou os braços de Alfonso que, sem qualquer tom de vitória, perguntou: "Ô, meu amigo", chamava de amigo porque tais entidades geralmente se revoltam quando são tratadas de irmão ou irmã. "Aceita um pouco de água?" Vendo-se nas mãos da luminosa entidade, o hipnotizador tentou refazer-se a fim de manter a postura e não parecer derrotado. "Estou bem." É apenas uma tontura passageira. "Sim, nós sabemos. Desejamos o seu bem. Aceite um pouco da água que o ajudará a refazer-se da tontura." Sem poder negar o seu estado, o espírito perturbador, transformado em perturbado, ingeriu o conteúdo do copo e se sentiu invadido de uma sensação absolutamente nova para ele. Parecia estar voltando a ser criança. Sentia uma vontade de buscar o colo materno que sempre se fizera acolhedor e amigo, e do qual estava afastado há muitas décadas, perdido nos tormentos daquele tipo de trabalho no mal. E enquanto estava agindo assim, sem entender de onde lhe vinham as ideias de um passado tão velho, mas uma sensação tão inesquecível e nova, para a surpresa de todos os que ali estavam, inclusive dos próprios dirigentes, uma pequena estrela desceu do teto, como se tivesse furado o telhado, e sua luz, pequena a princípio, começou a crescer e a se transformar num corpo de mulher, mais uma Madonna antiga, vestida de luzes prateadas, como se, antes de chegar à terra, houvesse passado nas redondezas da lua e tomado por empréstimo a sua claridade. Materializou-se aos nossos olhares espirituais, bem no meio da mesa física, onde estava a garrafa de água que todos iriam usar logo a seguir, sem que nenhum dos encarnados pudesse perceber visualmente a sua presença. "Guilherme, meu filho, quanta saudade tenho de seus braços pequeninos." E sem entender como aquilo era possível, a perversa entidade, agora vencida e desgastada pelo mal que buscara praticar, encantada pela visão magnífica daquela que lhe dominava o sentimento desde os tempos da reencarnação na antiga Germânia, pôde apenas exprimir-se e, aos gritos de desespero, antes da crise de choro convulsivo: "Mãe, mãezinha, você não me esqueceu?" Abraçando como quem abraça o maior tesouro que existe, a sublime entidade tomou-o em seu colo e respondeu: "Como poderia ter esquecido daquele que é o meu próprio coração e que tenho buscado em todos estes séculos? Você ainda não conhece o tamanho do amor, Guilherme, se pensa que poderia tê-lo esquecido. Mas eu sou um monstro, mãe. Veja no que me transformei longe de você." Entendendo aquele momento difícil,
mas necessário para que o filho despertasse para si mesmo. A generosa entidade não tentou desfazer-lhe as impressões, mas, ao contrário, reafirmou-lhe: essa é a prova maior do meu amor, filho. Aquele que faz o coração da mãe não ver as deformidades daquele que ama e dedicar-se a ele como se ele fosse a criatura mais perfeita do mundo. Sabe, Guilherme, por que você é tão precioso para mim? Vendo a pergunta direta, a entidade, vencida, abanou a cabeça sem forças para responder. Porque você me foi dado por Deus, meu filho. Você é um presente do Pai para meu coração, para sempre. Raios de uma tempestade que, se unissem naquele momento, não conseguiriam iluminar aquele pequeno círculo com um poder e uma rutilância maiores. A emissária superior olhou, agradecida, para todos os 4 integrantes daquela família que se reuniram para uma breve prece de menos de 30 minutos. Vendo a garrafa d'água colocada sobre a mesa, exatamente no local em que ela se encontrava, endereçou seu foco de emissão fluídica diretamente para o recipiente e, como se ela se achasse na altura de seu outrora existente útero materno, transportando a força de seu coração para aquele centro que lhe marcava, simbolicamente, o novo nascimento do filho perdido, abençoou aquele líquido com a gratidão e a felicidade que só o coração materno sabe dar depois que recupera a joia perdida, a ovelha que se desgarrara. Parecia que o sol se havia acendido no interior do recipiente de vidro pobre, contagiando todas as moléculas de água com um padrão de forças absolutamente renovado e energizado, fazendo vibrar cada molécula com especial tonicidade, transformando-as todas em reais mensageiras de esperança e harmonia para as células de todo o organismo que as ingerisse, ainda que em pequena quantidade. Poderíamos afirmar que tal processo se pareceria, grosseiramente, ao enriquecimento de urânio que se realiza em laboratórios e mecanismos complicados visando as explosões atômicas, mas ali produzido pelo sentimento elevado de um espírito superior com finalidades benéficas e pacíficas. Depois, voltando-se para o filho, perguntou se aceitava ir com ela. Então, num gesto quase infantil, a entidade, que se havia transformado ao lembrar-se da infância distante, agarrou-se aos seus braços de mãe desvelada, como a não desejar mais sair dali. Voltavam a unir-se, e o desejo dele era de não mais perder a fonte de seus afetos mais profundos. Entendendo que havia chegado o momento da despedida, a entidade nobre, proveniente dos planos superiores, dirigiu-se a Alfonso, num olhar emocionado, no qual a lágrima suave externava os mais belos discursos de agradecimento e, humilde, solicitou: meu filho, recolhe-os e prepara-os em meu nome, porquanto eu os virei buscar para que juntos reprogramemos nossos destinos. Entendendo que a safirina entidade se referia aos espíritos ovoides que ali estavam, Alfonso acenou com a fronte iluminada e respondeu: serão nossos filhos até que possam voltar a ser vossos. Despediu-se a nobre entidade, levando consigo o hipnotizador astuto e frio, aquele mesmo filho perdido que, depois de longos séculos, houvera reencontrado.